Brasel é uma associação de empresários, né, do setor de bares e restaurantes, que na verdade a gente chama de setor de serviço de alimentação fora do lar. Tudo aquilo que você possa chegar e comer um alimento pronto. E nós estamos presentes em todo o país, né? É uma associação nacional. É uma associação nacional com presença em todos os estados. Temos aí 50 escritórios espalhados, mas uma capilaridade bastante ampla. Mais ou menos quantas associações, para a gente ter uma ideia? Nós estamos falando de 1.000, 10.000, 100 mil? Nós estamos falando de 6 mil associados 6 mil. num ambiente de negócio envolvendo 1 milhão de negócios. Então é uma representação aparentemente pequena, mas a gente está... É isso que eu te falo, é aparentemente pequena porque imagina, né, tudo que você leva em consideração, tudo que você come fora de casa, né, você tem desde a barraca de pastel da feira, Isso. Você tem a padaria que você faz um lanchezinho lá, que tem a sua própria, provavelmente sua própria representação, e você tem também, aí tem todos os restaurantes de shopping, você tem os fast foods, você tem, enfim... Em hospitais, em escolas. Hospital, agora mesmo eu tive num hospital aqui em São Paulo, lá tinha 3 ou 4 restaurantes da rede Viena, né, que é uma rede conhecida. Então, quer dizer, eu imagino que a Brasel represente, digamos, os estabelecimentos e os empresários mais tradicionais do setor, que tem um ou mais negócios, os negócios mais bem estabelecidos. Não. Já foi assim no passado. Hoje a missão da Brasel é voltada para o setor como um todo. Evidentemente que a adesão, né, à associação, que significa pagar também, né, para ter... É uma coisa que nós temos ainda um nível de consciência muito baixo no brasileiro. Não valoriza ainda como valoriza o americano, o europeu, o associativismo, né? Então, você vai para os Estados Unidos, você encontra uma associação dos moradores do bairro cuidando daquela rua, se ela está segura, se há iluminação. E aqui a gente tem uma dispersão. Então, eu que diria que esses 6 mil não são 6 mil maiores, mas são 6 mil melhores cabeças do país. São pessoas que estão entendendo que para o bem-estar dos seus negócios, ela precisa cuidar também da porta para fora. Vamos falar numa garrafa de água. Quanto custa uma água? Se você pegar lá no Rio, ali custa 0. Aí você fala, não, mas essa água custou 1 centavo. E lá no supermercado vende ela por R$1. Então, 1000% de lucro. Não, a gente sabe que tem custo de engarrafar, a gente sabe que tem custo de distribuir, a gente sabe que tem custo de fazer análise da água e tudo isso. Da mesma forma, acontece com quase tudo, né? Um jornal, por exemplo, vamos falar da web, né? Nós estamos falando da primeira televisão de web aqui. Você diz, poxa, mas você não paga nada para transmitir pela web? Não, paga. Como é que vai ter o Gilberto aqui com essa qualidade, a Sandra, esse espaço diferenciado? Então, a composição de custo, ela é pouco transparente para o consumidor. No nosso setor, como ele é um comprador constante de produtos para sua casa, ele faz, obviamente, ele conhece o custo do insumo, mas ele nunca fez as contas do quanto que ele paga para a empregada dele para transformar aquele insumo em algo na mesa dele. Por falar em empregada doméstica, né, parece que vai sumir do mercado e o nosso setor vai viver uma terceira fase. Nós tivemos esse setor, se puder evoluir por aqui, começou quando eu era menino, 10 anos, tinha 10 anos, essa faixa, só ia a bares e restaurantes, gente muito rica no final de semana. Ou em aniversário da mãe. Do pai, dificilmente, né? O pai e a mãe faziam alguma coisa em casa. No dia dos pais, vamos dizer assim, né? Parecido. Aí o que acontece? Essa foi a primeira fase. Depois nós vimos uma fase da alimentação, do bar e restaurante surgindo em torno do ambiente de negócio, no comércio, perto das indústrias. E agora nós estamos vivendo um terceiro momento que a gente pode falar, inclusive de oportunidades, que é essa demanda se deslocando para os bairros. Então, os bares e restaurantes que estavam concentrados em algumas regiões, especialmente nas regiões centrais, onde tem o mercado de trabalho, começam a ir cada vez mais para os bairros. Isso em função, principalmente, do fim da empregada doméstica. O primeiro, a gente tem 2 movimentos muito importantes, que são o aumento da renda, que faz as pessoas irem mais para, né, o setor de serviços. O restaurante é um dos mais comuns, e você tem, por exemplo, de 1970 para hoje, a mão de obra feminina era apenas 30% da população economicamente ativa. Hoje ela é quase meio a meio. Então, essa mulher que saiu de casa, ela pôs para fora filhos, idosos, né? Porque a gente não tem mais como comer em casa. Então, isso é um caminho estrutural.
Agora, eu falar aí no, como é que chama? Do São Paulo, o site Boicota São Paulo. Boicota São Paulo, né? Esses sites não deviam boicotar só restaurantes, não. Porque aqui em São Paulo a internet não funciona, o trânsito não funciona. Então, na verdade, o que nós estamos tendo? Os boicotas, eles, como mexem com os bares e restaurantes, tem sempre uma dimensão diferente, porque atinge todo mundo. Né? É o setor de glamour, é o setor onde a gente conversa, onde a democracia se expressa na sua forma mais, né? Você pode falar mal do chefe, você pode paquerar. Então é um setor que realmente a mídia explora com oferta. Mas os próprios movimentos de rua mostram que a insatisfação nossa é com uma falência do setor de serviços, seja ele transporte, seja saúde, seja os próprios restaurantes, porque às vezes a gente está vivendo com limitações que não precisava. Eu vi uma resposta, um comentário no rádio engraçado de um dono de um restaurante, ele falou assim, olha, eu quero ter a liberdade de cobrar pela minha água. Eu me lembro se ele falou de água mineral, enfim, vamos supor que ele tivesse falado de água mineral. Eu quero ter a liberdade no meu restaurante de cobrar R$35 a água mineral, e eu quero que você tenha a liberdade de também não ir porque você acha caro. Mas é isso mesmo, porque na verdade um setor que tem 1 milhão de estabelecimentos, você vai aonde quiser. É diferente das 3 companhias de telefone que você tem que usar uma das 3 e às vezes não consegue falar em nenhuma delas. O ponto mais importante é frequentar bares, restaurantes, tem que ser algo feito a pé e com transporte público. Nós não temos segurança para fazer isso a pé e não temos transporte público. Então, nós vamos ter que conviver com essas distorções. São jabuticabas, coisa que só dá no Brasil. Olha, primeiramente, a gente falou um pouquinho aqui, né? Nós temos o problema da não regulamentação da gorjeta, que é um risco enorme, que é uma coisa que provoca muita quebradeira. Nós temos a dificuldade de conseguir uma mão de obra de qualidade e temos excesso de impostos no Brasil, né? O país como um todo chia em torno disso. Agora, vamos falar sob o ponto de vista positivo, né? Nós temos uma demanda crescente, crescendo ainda mais agora com restrições das empregadas domésticas. Nós temos uma população que está aumentando de renda, né? Como eu mencionei, nessa década que nós estamos vivendo aqui, a renda do brasileiro dobra de $10 mil para $20 mil, que é uma época em que o setor de serviços explodiu no mundo inteiro. Então você tem mais gente com dinheiro, você tem mais demanda na rua, então tem um lado positivo. Agora, o que a gente tem que atentar? Primeiro, escolher bem um ponto, né? O fundador do McDonald's falava que a coisa mais importante no negócio de bar e restaurante era o ponto. A segunda coisa mais importante era o ponto. E a terceira coisa mais importante era o ponto. Então, vocês verem como é que é importante. Por isso que eles servem hambúrgueres do McDonald's. E, obviamente, o mercado, muita competição, né? Muito estabelecimento. Então, encontrar nichos, né? Ficar atento para essa demanda que começa a surgir nos bairros, né? Onde tiver um aglomerado de pessoas e não tiver ainda estabelecimento, escolha ali um lugar bacana e comece por ali. Aqui em São Paulo a gente tem uma questão engraçada aqui, que eu já ando acompanhando há bastante muito tempo, né? Tem jovens que são sócios de casas, de bares badalados, restaurantes badalados, e eles tem vários grupos desse que eles se especializaram em escolher bons pontos, montar bons restaurantes bonitos, com marca, com divulgação, com hostels, etc e tal. Aí esses pontos de repente viram aquela coisa do momento e aí eles passam para frente, ganham dinheiro e vão. Quer dizer, existe toda uma indústria também profissional de investidores nessa coisa de restaurante, né? Com certeza. Vamos sair do sonho agora, vamos para um extremo para o outro. Vamos sair do sonho da pessoa que fala, né, dos 2 amigos que querem montar um bar e vamos para o pessoal agora profissional do ramo, o pessoal que investe pesado. Vamos falar nisso. Existe realmente, nós estamos falando de uma indústria que tem 1 milhão de negócios. Infelizmente, 650 mil deles não tem nem CNPJ. Mas é uma atividade de grande glamour, né, que gira muito dinheiro, né? O setor vai faturar esse ano mais de 100 bilhões de reais. Então, tem oportunidades para tudo, para fazer negócio, para comprar, para vender. Mas a realidade do pequeno no Brasil, 80% dos empreendimentos desse setor faturam 10 mil reais por mês. Ou seja, a gente às vezes vê esse lado do glamour, ele existe sim, mas ele é muito pequenininho perto do grande
ambiente de negócio que existe. E montar um bar e restaurante é trabalhoso, né? Me parece que é um tipo de negócio onde o olho do dono é que engorda o boi mesmo, né? Você precisa estar ali, você precisa acompanhar, porque existe a questão de compra, existe a questão de estoque, de folha de pagamento, de tributos, né? Atendimento ao cliente, encantar o cliente. São muitas questões envolvidas que não é simplesmente você abrir um restaurante e colocar na mão de um gerente, né? Beto, você colocou muito bem, é uma das atividades econômicas mais complexas que existe. As pessoas dizem, eu tenho amigos, vou abrir um restaurante, minha mãe cozinha bem. Esquece, porque um bar, um restaurante, ele tem 3 atividades econômicas ao mesmo tempo. Você tem indústria, porque você compra produtos inacabados, transforma e processa e vende. Você tem serviço, né, que é o garçom que leva a mesa, que limpa, né? E você tem a parte de comercializar. Ainda tem mais um detalhe. O nosso cliente, ele só na hora que ele está na mesa é que ele fala o que ele quer. Né? Não é como uma revenda de carro. Tem lá os carros, você compra esse, a cor é essa, está ali a oferta. O nosso não, ele lê lá no cardápio naquela hora que ele decide e ainda mais, ele quer mudar alguma coisa.